Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 27 de janeiro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naqueles dias, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu filho e minha filha, nesse sabadão que nós acabamos de ver no Evangelho, Jesus ele estava com os discípulos dentro de uma barca, em alto mar. E começou uma ventania muito forte e, de repente, a barca começou a se encher de água e Jesus estava lá dormindo um pouco, descansando um pouco sobre um travesseiro. E eles então, os discípulos, começaram a se apavorar. Foram lá e acordaram Jesus, dizendo: Jesus, acorda! Estamos perecendo, o Senhor não se importa. Aí então Jesus, ele levantou-se, deu uma ordem ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. Houve sua grande calmaria. Aí Jesus então disse a eles: Vocês ainda não têm fé? Filho e filha, o que nós devemos aprender desse evangelho é o seguinte: quando nós estamos caminhando com Jesus, não significa que a vida vai ser somente mar de rosas. Não significa que não vai acontecer tribulações e assim por diante. Mas quando a tempestade ela bate na porta de um cristão de verdade, não tem o que temer. Se você é uma pessoa católica de verdade, você não tem o que temer. Não tem que ficar com medo da tempestade. Por mais difícil que seja, por mais dolorida que seja, não se pode ter medo. Por quê? Porque se Jesus está no barco da tua vida, Ele dá ordem ao mar para se calar, para a tempestade ir embora. Ele dá ordem, Ele que dá ordem. Não é um ser humano. Se você procura pôr em prática na tua vida a vontade de Deus, você está dando permissão para que o Senhor Ele possa dar ordem. E a ordem do Senhor é que a tempestade passe, que a bonança chegue e permaneça. Mas, para isso acontecer, então, eu tenho que ter Jesus no barco da minha vida. Tá, Padre, como é que eu faço, então, para ter Jesus no barco da minha vida? É só você viver a vontade do Evangelho, é só você caminhar com a igreja, que é o caminho aí que te leva para a vida eterna, também o caminho que permite que você esteja dando espaço para Jesus estar no barco da tua vida. Filho e filha, você não vai se arrepender se você permitir que Jesus entre no barco da tua vida, faça parte e ali permaneça. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.